Gravar, tá? É isso aí, tá. Recording, isso, tá? Comecei a gravar. Certo. Eu tô compartilhando minha tela ainda com vocês? Sim, compartilha, acho que daí o exercício. Vamos terminar aquele exercício que já foi. É, Um exercício tá se encerrando simples. de... Vai. Era esse? Acho que era outro. Esse Aí. aqui. Então tá, 32 seleções participaram da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Brasil. Que é aquela do 7-1, né? Eu não me lembro. Nos meses de junho e julho de 2014. A final do equinócio de outono e início do solstício de inverno, onde a gente vai ter menos insolação, em quase a totalidade do território nacional, então Brasil. Assinale a alternativa que contém os países cujas seleções vieram de uma condição de iluminação solar oposta à que encontraram na maior parte do Brasil. Então a gente é de qual hemisfério? A gente é do hemisfério sul. Então a gente tem que ver países que é do hemisfério norte, porque a gente está na condição de menor incidência solar, que é o solstício de inverno para a gente. Então, o que vai ser no hemisfério norte? O solstício de verão. Então, maior incidência solar no hemisfério norte. Então, a gente tem que pensar só países do hemisfério norte. Grande sacada dessa questão, né? Além de tu tem que prestar atenção de não marcar, tem que marcar países só do hemisfério norte, você tem que lembrar do mapa mundi só de países do hemisfério norte. Então, o pessoal marcou o quê? Deixa eu falar ali no chat, vamos ver. B. O pessoal certinho. É B. Alguém marcou alguma coisa diferente? Porque Rússia, Alemanha e Croácia são países da Europa. Rússia ali meio Ásia, né? A maior parte da Ásia, na real. Mas ela se sente meio europeia. Mas são países do hemisfério norte. Ali a gente tem Holanda, Argentina do Sul, Argélia é sul também, como eu lembro, né? Colômbia é hemisfério sul, México sul. Não, México norte. Austrália sul, ó, país. Chile sul, Gana não me lembro agora. Mas Costa do Marfim é sul também. Então a gente tem que A ficar nessa. Oi? Gana também é hemisfério sul. Gana é hemisfério sul também. Então tá. A gente tem que Uhum. ficar em mente essa questão do mapa. Então, bom exercício para vocês é colarem um mapa mundi, um mapa do Brasil, com as capitais do Brasil. Aquela outra questão era muito em foco das capitais, né? Onde fica localizado. Capitais do Brasil, capitais dos estados do Brasil, né? A gente tem que ficar sempre com essas coisas em mente, assim, visualizar bem onde a gente se situar bastante o nosso entorno, no Brasil inteiro, né? E onde a gente está localizado no mundo. Tá, pessoal? Problemas técnicos nesse final de aula. Não sei, a gente tem mais quanto tempo vai ter? A que horas? Agora Até 40. até 40? Então a gente tá. Vamos fazer mais uma... Dani, só queria ressaltar uma Oi? coisa. Uhum. Duas coisas, na verdade. Para eles repararem que em cada questão aqui tem pelo menos um país no hemisfério sul e também para Uhum. lembrar eles que tu falou do mapa mundi e tal, e do mapa do Brasil e dos fusos, eu queria lembrar para eles isso daqui, ó. Para eles que da aula que eu queria que eles levassem principalmente é isso aqui, ó. Que o Brasil tem na prática, na linha teórica a gente tem 4 fusos, mas na prática a gente tem apenas 3. Lembrem disso, que uma pequena porção do Nordeste teria mais um fuso e a gente ignora esse fuso. Uhum. Lembrem também da linha prática que o Rio Grande do Sul também poderia ter 2 fusos se quisesse. E boa parte do Brasil se organizou nesse sentido de alguns estados terem apenas um fuso e não 2. A gente Entenderam? tem que se Nenhum focar muito na hora legal, né? Na hora... isso, na hora legal e na hora solar, a diferença. Enfim, só queria reiterar isso para vocês levarem isso para a hora da prova, de que são apenas 3 fusos. Quais eles? 5, 4 e 3. Menos 5, menos 4 e menos 3. Uhum. Ok, vamos E sempre, voltar ó, lá e deixar uma só questão para pontuar eles também o fazer. negócio do fuso. Horário de Brasília, sempre o -3, tá? É o horário oficial do Brasil. Então você tem que Uhum. ficar com isso, porque pode aparecer em prova, o horário de Brasília. Bah, qual que é o horário? Não, você sabe, o horário de Brasília sempre é muito constante, mas às vezes pode ficar nervoso. Ai, qual dos fusos eu uso? Mas o horário de Brasília é o horário. Ali, acho que apareceu, né, na questão. É. Qual questão tu quer Acho deixar que eles aqui? estava É ali, ó, esse aqui, horário de ó. Brasília, ó. Essa questão aqui, pode ser? Pode ser, vamos ver. A Copa do Mundo de Futebol 2014, jogaram no Japão.
e Costa do Marfim no dia 14 de julho, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco, em Tóquio. O horário do jogo foi. Agora vocês têm que façam, depois vamos ver, faço rapidinho, só pra gente ficar finalizar com essa questão de fuso Só horário, que que são os mais eu, complicadinhos. Oi? desculpa interromper, Dani. Uhum. Desculpa interromper, mas eu queria falar que eu acho que essa questão não é boa eles fazerem, porque a questão dos slides aqui, ó, que eu toco sobre cálculo de fuso, que Hum. seria essa pequena partezinha aqui, a gente não falou direito. Ó. Cadê? Essa parte aqui, ó, esse passo a passo, eu não mostrei para eles e não toquei no assunto. Para focar só nessas questões mais de orientação e divisão de fuso, eu não mostrei para eles como calcular fuso. Ah, tá. Quer comentar Daí isso isso por agora? Sim, não sei. eu não sei se a gente tem tempo para explicar e para já deixar o... Tu quer explicar para eles e Não, eu acho que fica pra ti, acho que tem um tempinho, acho que tu digitou tá essa bem, gente. parte. Assim, gente. Para calcular fuso, como aquela questão de 2015 pedia, a gente tem que sempre pensar nesses três passos. De identificar os fusos das duas cidades onde elas estão. Depois disso, a gente tem que calcular a diferença entre eles. E o terceiro passo é verificar se eles são somados ou subtraídos do horário de origem. Mas aqui no primeiro passo, por que identificar os fusos? Porque, por exemplo, fusos de horário igual, a gente diminui, subtrai. Todos os fusos horários, se a gente for calcular, se a gente for calcular um lugar no ponto em vermelho, de um lugar no ponto em azul, a gente apenas subtrai a diferença entre os fusos. Qual que seria essa? Seria apenas 1 hora de diferença entre cada horário. Se aqui fosse 8 horas, que horas seriam aqui no ponto em azul? 7. Por que 7? Porque toda vez que a gente vai em direção ao oeste, a gente aumenta ou diminui as horas? A gente diminui. Ou seja, aqui seriam realmente 7 horas. E é por isso que o primeiro passo é sempre identificar os fusos, porque daí tu vai ver se tu tem que subtrair ou somar os fusos. Posso pontuar uma outra coisa muito Sim. importante? Vou usar esse exemplo que tu acabou de botar de 8 e depois mas se for 8 horas ali no primeiro fuso ali, tá? Ali geralmente é a Fernando de Noronha, né? Que é o fuso de Fernando de Noronha. Foi 8 horas. No Isso. fuso de Brasília, vai ser que horas mesmo? Que nem falaram? 7 horas, né? Então, se caso sair uma questão, alguém sai de Fernando de Noronha às 8 horas de avião, sempre tem essas questões de avião. Vocês anotem bastante isso, tá? Sai de Fernando de Noronha às 8 horas de avião, 8 horas da manhã, e vai até, sei lá, Rio de Janeiro. E a viagem demorou 2 horas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro calcular esse fuso que nem a gente calculou, vai de 8 para 7 horas, e depois tu soma os horários de avião. Então ele não vai chegar às 7 horas, ele vai chegar a que horas? 9. 9, isso mesmo, tá? Então, exercícios, depois de fazer exercício, vamos tentar fazer exercício talvez na próxima aula, vamos puxar bastante exercício. Eu vou trazer exercício segunda-feira, que eu vou botar sempre no Classroom, exercício segunda-feira da aula da semana anterior, né? Exercícios que envolvam avião. Façam todo esse passo a passo que o Léo falou e somem depois os horários de avião, tá? De viagem. Isso E sempre outra. vai acontecer. Parece tão Oi? difícil esse de, É, de avião e fuso horário. Sim, são geralmente os que eles trazem, assim, tipo, para complicar. e outra dica que
essas questões de fuso horário a gente aprende melhor na prática resolvendo questões. Mas uma dica que eu já adianto para vocês, se por exemplo você some os horários dos fusos horários e o tempo de viagem e passar de 24 horas, por exemplo, que eu some os horários e dê 36 horas. Não existe 36 horas no relógio. A gente sempre tem que diminuir menos 24. Toda vez que tu somar os horários de diferença entre os fusos e passar de 24 horas, tu diminui 24 e tu vai ter a hora certa. Que aqui no caso, quanto é que seria? 36 menos 24 daria 6 menos 2, 2, 12 horas. Ou seja, qual hora é no ponto de desembarque? Se tu somou 36 horas, 12 horas. Entenderam isso? Gravem essa dica de sempre diminuir menos 24. Quando passar de Entenderam 24. essa parte, pessoal? Então vejam aquela ensaiar, não se sintam pressionados a conseguir resolver, mas tentem resolver com essas pequenas dicas que eu e o Dani demos já essa questão aqui de 2015. Daí depois disso a gente pode já encerrar a aula e bater um papo aí, como é que vocês estão e tal. Beleza, pessoal? Ok. Ó, D, o pessoal tá. Uhum. Essa aí é bem mais chatinha porque acaba atravessando as City, né? Não, não, DJ, não, é Lead. Uhum. Acabei confundindo com outras coisas. D. Ah, o pessoal tá assim. Então tá, pessoal. Deixa eu ver. Só aqui. Então tá. Vocês. Todo mundo respondeu B, né? Então o pessoal tá. Alguém respondeu o A de anterior. Tá. Outra pessoa respondeu C. Tá. O importante é que vocês têm que verificar. Japão, no Tóquio. Tóquio no Japão. Sempre faça exercício de. Quem respondeu D tá certo, tá? Mas quem respondeu A e C. Quem respondeu o C estava indo pro mesmo raciocínio de que eu vou acabar indo, assim. Porque Japão é o oposto, basicamente, 12 horas depois da, do Brasil, né? Então, a gente vai ter essa inversão, assim, porque aqui às 10 horas, lá vai ser 10 horas da noite, 22 horas, né? Lá vai ser 10 horas da manhã, no caso. Mas essa questão dos E dias... essa é uma... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, continua, desculpa. A questão do Travou aqui, eu não dia... escutei. Só a questão do dia é que não seria o mesmo dia, porque você vai estar atravessando, basicamente, mentalmente, né, a linha internacional de datas, a LID.
Quando tu atravessa de leste para oeste, tu soma mais um dia. Então, seria o dia seguinte. Se tu atravessa de oeste para leste, tu acaba diminuindo um dia. Então, esse um dia a mais no dia seguinte acaba também sendo... Pode colocar nesse fator. Mas dá pra pensar... Mas é um exercício meio chatinho de fazer, assim, mentalmente. Mas com isso, você acaba... Tem que exercitar essa questão de se colocar às vezes no lugar. Pode falar. Não, eu só queria pontuar para eles que essa é uma questão que a gente não precisa fazer aquele cálculo difícil, porque a questão pegou bem Tóquio, né? E a gente aprendeu na escola e na vida que Japão é exatamente 12 horas a mais que o Brasil, né? Daí, no caso, se é 22 horas, significa que é 10 horas noite. Portanto, lá vai ser, se o Brasil e o Japão têm exatamente 12 horas de diferença, é obrigatoriamente lá 10 horas da manhã. Foi o que eu pensei. E é esse tipo de raciocínio que essa questão te fez lembrar, porque a gente é acostumado na escola e na vida a ouvir que o Japão é 12 horas de diferente, é um outro dia lá. Tem uma música que fala que enquanto o sol se põe, música do Skank, eu acho. O sol se põe, se vai e após se pôr o sol renasce no Japão. Ou seja, sempre que a gente tem que lembrar dessa música do Skank, quando o sol se põe aqui, ele está renascendo no Japão. Ou seja, o Japão está sempre num novo dia em relação a nós. Portanto, se nós estamos em 22 horas, eles obrigatoriamente estão nas 10 horas da manhã. Fazer a brincadeira de que sempre que botam uma data de fim do mundo aqui no Brasil, né? No Japão acabou antes, né? Exatamente. Tem essa notícia boa, né? Que a gente tem um dia a mais De vida. caso o mundo acabar. Tem uma questão da URGS também, que eu não lembro se eu coloquei aqui, que caiu no meu ano de vestibular, que é aquela... Ah, ô gente, a gente tem que encerrar a aula, olha o horário. A hora que eu fui. Já. Tranquilo até aqui, gente? Comentários, dúvidas? Tudo Tranquilo. certo. Ok, pessoal. Vou passar exercício para vocês toda segunda, lembrem disso. Qualquer dúvida, podem me chamar, pode me chamar o Léo, qualquer coisa, a gente dá esse help para vocês nos exercícios. Porque, pelo menos essa parte aqui, tem que fazer muito exercício para vocês fixarem. E o bom, como o Dani falou, é que agora a gente tem uma data certa para questões, que é segunda-feira. Ou seja, o vídeo da aula de hoje eu vou tentar postar até sexta-feira. No máximo sábado dessa semana, eu posto essa aula gravada para quem não pôde nos acompanhar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Certo. Segundas questões, sextas e sábado, o vídeo gravado. Certo, pessoal? Então eu acho que a gente vai se despedindo por aqui. Fiquem com o Prof. Robson agora, com História Geral e História do Brasil hoje. Geral. Boa aula de História Geral para vocês, Boa aula então. para vocês. Boa noite. Quer comentar alguma coisa, Dani? Não, só uma boa noite. Fiquem todos bem. Todos saudáveis, pelo menos. Certo? Boa noite, profs. Boa noite. Fiquem em Boa casa, noite, quem senhor. puder. Trabalhar pela aula. Lavem as mãos. Lavem as Boa mãos noite. sempre que saírem de casa. Então tá. Até. Boa noite, até. Boa noite. Tchauzinhos, profs.